Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nesta manhã o Senhor tem nos dado mais essa oportunidade. E aqui nós estamos para junto nós louvarmos e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesta manhã nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 6, e o versículo 37 a seguir. Eis que eu porei um velo de lã na eira, e o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra. Então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho e do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, sobre toda a terra havia orvalho. Nós observamos, querido, nesta palavra, aqui nos versículos atrás, né, falando sobre Gideão. A Bíblia diz que aqui neste livro de Juízes, Deus havia retirado o seu espírito do meio do povo por causa do pecado do povo de Israel. Então, a palavra do Senhor disse que esta palavra dá um pouquinho muito grande, mas para nós terminar rapidinho, né? Eu vou só falar algo aqui nesta manhã, amém? Então, o povo havia se apegado a ídolos, à idolatria, e Deus havia dito que não ficaria mais no meio daquele povo. Ou seja, Deus entregou o povo de Israel na mão dos inimigos. Então aqui o Senhor escolhe a Gideão para livrá-lo, o povo de Israel, da mão dos midianitas. Porque o povo já estava sofrendo na mão dos midianitas. Então a Bíblia diz que Gideão estava no lagar colhendo trigo. E ali o Senhor apareceu a Gideão para livrar o povo da mão dos midianitas. Então aqui você vai ver, e o anjo do Senhor, Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então aqui você observa que Deus ficou em silêncio com esse povo. Então aqui já fazia tempo que Deus não falava com o homem aqui neste texto. Então aparece o anjo do Senhor a Gideão no lagar, colhendo trigo. E a palavra do Senhor diz que Deus chama Gideão para livrar aquele povo das mãos dos midianitas. E então a palavra do Senhor disse que Gideão disse: mas eu sou da família, a minha família é a mais pobre aqui da terra dos midianitas. E o Senhor vem me escolher a mim. Então a palavra do Senhor vai dizer que Gideão entendeu que ele estava falando com o anjo do Senhor. Aqui você vai ver que ele teme e diz: eu vou morrer. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse para ele: porém o Senhor lhe diz: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Versículo 23. Então a palavra do Senhor, ela vem falando, ela chama Gideão
para colher, para ir tirar aquele povo das mãos dos midianitas. E a Bíblia diz que aqui Deus dá para Gideão uma prova. Gideão fala, olha, então se é o que o Senhor está me mandando, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, secura sobre a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Então ele fez uma prova com o Senhor. Ele disse, tudo bem. Quando foi no outro dia, a Bíblia diz que Gideão levanta de madrugada e vai olhar o velo, e o velo está totalmente molhado. E aí, novamente, ele diz, olha, não fique indignado comigo, não acenda a tua ira comigo. Agora eu vou pôr novamente o velo, e se o velo estiver seco e toda a terra estiver molhado, certamente o Senhor vai livrar Israel por minhas mãos. E assim fez. E havia, a Bíblia diz, no outro dia, toda a secura no velo e toda a terra estava molhada. Deus aprovou Gideão para ir à batalha. Então aqui nós entendemos, irmãos amados, que quando nós somos escolhidos por Deus para uma batalha, nós podemos fazer prova com Deus. Ele certamente vai nos aprovar. Certamente o Senhor vai nos conceder aquilo a qual pedimos. E a palavra do Senhor diz que havia 32, Gideão ia descendo para lutar com 32 mil homens. E a Bíblia diz que Deus para Gideão é muita gente. E diz, olha, aquele que for medroso, aquele que for covarde, volte para trás. A Bíblia diz que saiu 20 mil homens e voltaram para trás. Ficaram 10 mil homens. A Bíblia diz que ficaram 10 mil homens e o Senhor disse a Gideão, ainda é muita gente. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e disse, olha, desce a um rio. E lá vamos ver quem é aquele que lamber a água como um cão. Este sim é aprovado, aos 300. E aquele que ajoelhar e beber com a mão, este está reprovado. E a Bíblia diz que desceu Gideão no vale de água. E ali somente 300, disse esses 300, foi o número do que lamberam levando a mão. 300 homens, todos, o resto do povo se abaixou de joelho a beber a água. Então o Senhor disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos levarei e darei os midianitas na tua mão, para que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E a Bíblia diz, irmãos, que eles cada um foram com uma tocha na mão, com a buzina. E eles tocaram a buzina e o anjo do Senhor pelejou por eles. E deram os midianitas nas mãos desses 300 com Gideão. Sabe o que eu entendo aqui? É que quando Deus levanta para fazer a obra, é somente ir fazer. É somente você se dispor a ir fazer a obra. Porque aqui eles não pelejaram, eles apenas tocaram a buzina e o Senhor deu a vitória a eles. Ou seja, o Senhor pelejou por eles ali naquela batalha. Então aqui, irmãos, o que o Senhor requer de nós, que somos escolhidos para a obra, é obediência. É obediência de descer ali para fazer a obra. O que o Senhor requer de nós é ir. Mas se nós ser obediente, nós ir, quem vai fazer a obra é Ele. É Ele que vai curar, é Ele que vai libertar, é Ele que vai capacitar. Mas Ele conta comigo e conta com você para ir
fazer a obra, para ir à peleja, libertar as almas da garra do inimigo. Nós apenas pregamos, mas quem convence o homem do pecado é Deus, é o Espírito Santo. Eu estou aqui falando nesta manhã, mas quem vai te convencer nesta manhã é o Espírito Santo, através desta palavra. Quem sou eu para livrar alguém? Quem sou eu para fazer alguma coisa por alguém? Quem vai fazer nesta manhã é Deus. É Deus que vai fazer na sua vida nesta manhã. Eu apenas falo, mas quem vai fazer é Ele. Eu apenas obedeço a ordem dele, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê, não será salvo, já está condenado. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara para nós. Com este texto aqui, se você ler o texto todo de 6 e 7, o capítulo 6 e 7, você vai ver que Deus envia Gideão. Mas quem batalha, quem faz a vitória vir a eles é o Senhor. Eles apenas tocou as trombetas e gritaram, com tochas na mão. E eles foram homens valorosos, homens corajosos, homens que não tiveram medo de enfrentar os inimigos. Homens que não tiveram dúvida no coração, será que Deus é conosco? Eram 32 mil homens, mas aqui só restaram 300. Mas Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Deus quer alguém que tenha coragem de batalhar pela obra dele. Deus quer alguém que tenha coragem, que não mede esforço, que não mede distância, mas tenha coragem de levantar e ir fazer a obra. Missionária Daiana, por que você está tanto falando de obra? Irmãos, porque tem muitos. Porque Deus tem colocado essa palavra no meu coração. Fazer a obra de Deus não é fácil, mas Deus conta comigo e com você para ir para esta peleja. É só você levantar e ir, porque Ele vai fazer tudo por você. Ele é quem vai fazer tudo por mim e por você nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. É Ele que vai fazer tudo. Só levanta e vá. Faça o que o Senhor manda. Ele vai te usar na obra dele. Amém? Só fale, só toque a buzina. Tenha a tocha acesa. E Deus vai te usar como Ele quer nas mãos dele. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.